Bom, pessoal, esse aqui é o segundo vídeo. Eu sou Paulo Portinho, segundo vídeo da nossa série sobre financiamento imobiliário, ganho de capital em imóveis, etc. E hoje eu vou falar para vocês, é importante que vocês vejam o primeiro vídeo, tá? Porque eu contei uma historinha imobiliária que aconteceu comigo no Rio de Janeiro, na década de 90, final da década de 90, começo dos anos 2000, e até 2012, quando eu fiz uma troca de imóveis e zerei o meu imposto, que era o objetivo daquele primeiro vídeo. Agora eu vou pegar a partir daí para falar sobre umas pegadinhas que alguns amigos meus estão caindo, alguns sabem o que estão fazendo, outros talvez não saibam, que é a troca do indexador imobiliário. Só para relembrar, eu fiz uma troca de imóveis em 2012, que estava ali já no pezinho da subida, né, já no meio da subida, talvez, da bolha imobiliária do Rio de Janeiro e do Brasil. A bolha imobiliária do Rio de Janeiro ela foi parruda até 2014. Isso me criou um problema. O imóvel onde eu morava, quer dizer, um problema, não é um problema. O imóvel onde eu morava, que eu tinha comprado em 2012, que eu fiz a troca e me livrei do imposto gigantesco que eu teria que pagar, esse imóvel continuou valorizando. Esse imóvel valorizou mais 25% de 2012, final de 2012, começo de 2013 até 2015. Aí eu resolvi colocar o imóvel para vender também, mas dessa vez eu não tinha. Era impossível comprar um imóvel por um preço decente no Rio de Janeiro em 2014, 2015. Impossível. Então o objetivo era vender e ficar com o dinheiro. No Rio eu tive notícia e vi 8 tiroteios em 6 meses onde eu morava. Foi o motivo, inclusive, pelo qual eu saí de lá. Eu recebi um videozinho da loja americana. O meu filho, ele sempre passava, a gente sempre passava por ali quando voltava do colégio. Meu filho brincava com uns fusquinhos, né? Que tinha na loja americana. Eu recebi o vídeo, estava ensaiando, tocando guitarra. Sinto uma saudade monumental do Rio, mas recebi esse vídeo dentro da loja americana e os fusquinhas todos ensanguentados. Aquilo ali foi um negócio tão catastrófico para mim que eu pedi, no dia seguinte eu pedi para, estava aberto lá a possibilidade da gente vir para São Paulo lá no trabalho, eu pedi transferência e consegui, e no final do ano eu acabei vindo para São Paulo e a gente ficou numa área que a gente gostou muito. Aí eu iniciei o processo, como caiu demais, tinha caído demais o financiamento imobiliário e os imóveis estavam bastante deprimidos, né? Eu tinha estourado a bolha, tinha uns 3, 4 anos, estou falando de 2019. Aí eu comecei a fazer a mesma coisa que fiz lá no Rio, comecei a procurar. Aí consegui achar dois imóveis idênticos, né? Os dois imóveis em inventário. Inventário é um negócio complicado de comprar. No primeiro que estava em inventário, eu cheguei a fechar o preço com o cara, em torno de R$ 4.000 a menos do que a média da região para metro quadrado. Excelente negócio, excelente negócio. O problema é que o cara tinha uma dívida trabalhista que estimava-se em torno de R$ 160.000 e eu teria que confiar que esse cara ia quitar essa dívida trabalhista. E você sabe que dívida trabalhista, mesmo que você entrou ali, o cara vai, daqui a 5 anos o sujeito pode penhorar o seu imóvel. O advogado me disse na maior cara de pau o seguinte: você pode fingir que não sabia. Eu fui encontrar com o advogado, não sei, porque aí você entra como comprador de boa fé. Eu olhei para a cara do advogado e falei assim: cara, como assim eu vou dizer que não sabia se eu sabia? Eu sei que eu sabia. Sabe? Não é assim que funciona, sabe? Mentir não é para todo mundo, não, cara. Para algumas pessoas é facílimo, para outras é difícil demais. Entendeu? Assim, a minha solução para a minha vida é fazer as coisas de forma que o dia que se tornar público eu poder falar a verdade sem problema nenhum, sem medo nenhum. Aí esse desandou. Aí eu fui para o outro que era mesma construção, só que duas ruas diferentes.
Infelizmente não mandaram um pouquinho mais baixo, a gente queria mandar um pouquinho mais alto, mas esse aceitou a nossa oferta e eram 4 herdeiros, estavam em processo de... Ia demorar ainda 1 mês, 2 meses para eles fazerem o processo todo, maravilha. Só que como está muito barato, e estava em outras imobiliárias, alguém fez um bid numa imobiliária que estava pedindo 20% mais alto, e aí o cara ligou e falou assim, ó, gente, não tinha assinado ainda, né? Ó, não vou poder fechar com vocês por esse valor, porque pintou um pessoal pagando 20% mais caro. Minha mulher ficou arrasada. É muito ruim essa situação, porque você se vê naquele apartamento, você se vê comprando muito barato, podendo fazer uma reforma muito legal, que foi exatamente o que a gente fez aqui. E aí quando você começa a ver outros, né? Pô, perdeu aquele, começa a ver outros, você fala, cara, esse aqui é 20% mais caro e é um lixo. Esse aqui, essa reforma é horrorosa. E você começa a comparar com aquele que você não comprou, então foi bem triste esse negócio. Só que o que aconteceu foi o seguinte, como levou 2 meses para fazer o acerto da escritura lá direitinho, para poder vender, o casal que tinha oferecido o dinheiro se separou, né? E eles tinham dado como não estava com a documentação perfeita ainda, eles tinham dado só um sinalzinho idiota e devolveu o sinalzinho pro cara. E aí me ligaram perguntando se quer fechar. Eu falei, quero, mas eu não vou pagar o que esse cara pagaram, vou pagar o que eu te ofereci. E os caras aceitaram, eram 4 herdeiros, tinha um cara que estava com uma dívida civil, não era uma dívida trabalhista, uma dívida de saúde, que ele queria quitar logo, estava sendo muito pressionado. Cada um com seu objetivo de vida, aceitaram a grana e foram embora. Eu peguei um financiamento, que era o mais baixo possível do Itaú na época, e o que aconteceu? O juro desabou, amigo. De 2019 em diante, o juro desabou. E aí o Santander estava oferecendo a 6,99, acho que outros bancos também. E eu entrei numa luta com o Itaú para ver se o Itaú cobria. E o Itaú simplesmente se lixou. Falou assim, ó, eu consigo analisar se eu vou baixar o seu crédito imobiliário por 1 ano. E mesmo assim, não sei se eu consigo chegar nessa taxa do Santander. Aí eu parti para a portabilidade. É na hora que eu entrei em contato com o Itaú para dizer que eu ia fazer a portabilidade, não sei o que e tal, os caras me ofereceram na lata uma troca do indexador do meu contrato. O indexador do meu contrato é TR. Eu acho que é 8,3% de juros que eu peguei em 2019, era o mais barato que o Itaú podia dar, mais TR. A TR ela incide sobre o saldo devedor. Então a TR vem sendo 0, 0, 0, 0, 0 e é zero há muito tempo. Então praticamente todos os financiamentos imobiliários não têm, o seu saldo devedor não vai crescendo. Então a sua prestação vai caindo de fato porque a TR é baixa. A TR seria um reajuste do saldo devedor. E eles me ofereceram na lata para trocar por IPCA. E depois me ofereceram para trocar por poupança. Qual o problema? Eles me ofereceram o seguinte, era 4% mais IPCA, ou mais poupança, se não me engano. A poupança estava em torno de 1,7%, vamos colocar 2% para ficar uma conta fácil. Hoje a poupança deve estar em 2,6%, 2,7%. O que significa isso? Significa que eu vou recalcular o que eu vou pagar de amortização e o que eu pago de juros. O juro desaba, o juro cai de 8,3 para 4. Então eu estou pagando muito menos juros. Qual é o problema? O problema é que no mês seguinte eu vou pegar 0,2% e vou aumentar o meu saldo devedor. E com isso significa que, como eu vou pagar na mesma quantidade de meses, se o meu saldo devedor aumentou um pouquinho, eu tenho que aumentar a minha amortização. Então o que acontece? Enquanto a poupança tiver, enquanto a Selic tiver abaixo de 5%, 4%, era uma boa. O problema é que se a Selic voltar a subir e a poupança, por exemplo, voltar a bater 6,5%, 7%, eu vou sair de uma dívida de 8,3% para uma dívida de 10%, 11%. Né? Então, e o pior, eu vou continuar pagando juro baixo, só que todo ano o meu imóvel o meu saldo devedor vai aumentando 5%, 6%. E isso é um negócio extremamente perigoso. Qual é a grande atratividade disso naquele momento? Como estava tudo muito baixo, poupança muito baixa, o IPCA baixo também, os caras, na troca, você vai ter uma prestação, por exemplo, se a sua prestação é de R$ 4.500, sua prestação caía para 3.000. O problema é que a sua prestação de 4.500 é decrescente. A sua prestação baseada no IPCA ou na poupança, ela é crescente. Então, em algum momento, elas vão se encontrar.
Bom, o valor financiado, pessoal, para a gente fazer essa comparação, é de R$300 mil com um número de meses de 300 meses, são 25 anos. Isso aqui porque a gente quer fazer a amortização inicial de R$1.000 para ambos os modelos, né? TR mais 8% ou IPCA mais 4%. A amortização inicial vai ser igual para todos e ela vai se manter, obviamente, no grupo da TR, porque ela é um sistema de amortização constante, não muda. No caso específico do IPCA ou da poupança, a amortização, como o saldo devedor vai subindo, a amortização também vai subindo um pouquinho, né? Mas olha a diferença enorme de juros aqui. Estamos falando que você vai pagar R$ 1.923,78 de juros, se você pagar TR mais 8, e você vai pagar R$ 978 de juros se você pagar IPCA poupança mais 4. Então a sua prestação inicial seria de 2.923 no cenário base e a sua prestação em todos os outros cenários, logo no início, vai ser a mesma, vai ser 1.978,85. Quer dizer, quase R$1.000 a menos. Não é surpreendente que as pessoas estejam tentadas a mudar, né? Economizar R$1.000 por mês logo na cabeça é muito bom. Mas a gente vai ver o que acontece no futuro, após 5, 10 e 20 anos, para ver se vale realmente a pena. Bom, pessoal, aqui que começa o quente, né? Vamos ver se vale realmente a pena ou não. Então, olha só, a gente pagou 164 mil em 5 anos no cenário base, 121 mil no cenário otimista, 125 mil no cenário realista e 130 mil no cenário pessimista. Esse foi o total que você pagou de prestações e juros nesses 5 anos. A questão aqui é que começa a diferença. Você tem um saldo devedor de R$240 mil após 5 anos, que são 60 meses vezes R$1.000 por mês. E como o saldo devedor cresce no IPCA mais poupança, o seu saldo devedor vai para 277. Quer dizer, de 300 mil você caiu para 277 mil. No caso do cenário realista, o seu 300 mil, mesmo você tendo pago 125 mil reais, o seu saldo devedor caiu muito pouco, caiu 3 mil reais ali, 297 mil, de 300 para 297 mil. E no pessimista, o seu saldo devedor subiu. Agora vamos comparar os valores totais para ver o que vale e o que não vale a pena. A diferença total entre o cenário base e o cenário otimista foi de 42 mil reais, ou seja, no cenário base você pagou 42 mil reais a mais em 5 anos. Só que a diferença do saldo devedor ficou a maior no cenário otimista em 37 mil. Então, na verdade, no cenário otimista em 5 anos, o ganho da pessoa que escolheu o IPCA foi de 5 mil reais. E mesmo assim, pessoal, preste atenção, a prestação continua menor. Então, você está sentindo menos impacto mesmo após 5 anos. A prestação no cenário base seria de 2.544 e a prestação no cenário otimista 2.065. Né? O problema é que você começa a ter prejuízo já no cenário realista e no cenário pessimista. Você mesmo pagando menos 38 mil reais ali, no cenário realista, entre o que você pagou no cenário base e o cenário realista, você teve um aumento de 57 mil reais, quase 58 mil reais no saldo devedor. Portanto, a sua perda é de 19 mil reais. E no cenário pessimista aí é uma catástrofe, né? Você tem uma perda de 46 mil reais em 5 anos. Mas perceba que mesmo no cenário pessimista, a sua prestação, depois de 5 anos, ainda vai ser menor. Após 10 anos, você vai perceber o seguinte: você vai ter pago 304 mil no cenário base, 247 mil no cenário otimista, 266 mil no cenário realista, 286 mil no cenário pessimista. Pessoal, preste atenção, vocês pagaram menos em todos os cenários, tá? Em 10 anos. Só que o saldo devedor que você teria no cenário base é de 180 mil, quer dizer, você deve ao banco 180 mil. Se você for para o cenário pessimista, você está devendo mais do que os 300 que você pagou, porque é assim mesmo, né? Quando você começar a passar de determinado patamar de prestação, é que você vai começar a fazer cair o seu saldo devedor. E nesse caso já começa a ficar bem ruim. Após 10 anos você tem, no cenário otimista ainda é legal. Você vê ali a prestação de 2.158 no cenário base, vai ser 2.130 no otimista. Ou seja, se a inflação for baixa e a poupança for baixa, de 3%, você, mesmo após 10 anos, vai continuar pagando uma prestação menor, né? E a perda não é muito grande, gente. Olha só, você pagou 57 mil reais a menos no cenário otimista, só que o seu saldo devedor é 61 mil reais a mais no cenário otimista. Mas a perda é pequena, de 3.800. A coisa começa a ficar complicada se a gente estiver falando de 4,5% e 6% ao ano por IPCA ou para poupança. Olha só que loucura.
você vai pagar R$ 38.000 a menos em relação ao cenário base, no caso do cenário realista, né? Só que o seu saldo devedor vai ser R$ 98.000 a mais. Então há uma perda de R$ 59.000. E aí começa o problema. A sua prestação começa já a ser maior do que a prestação que você teria se estivesse no cenário base. Então, após 10 anos, você só tem benefício se o cenário otimista prevalecer. Tá? Eu estou fazendo tudo isso aqui sem descontar a valor presente, tá, pessoal? Mas dá para ter uma noção. E agora vamos ver o que aconteceu após 20 anos. A gente está depois de 20 anos, a gente está praticamente quitando no cenário base, está com 60 mil de saldo devedor, uma prestação ridiculamente baixa, quer dizer, a gente começou pagando 3 mil, 20 anos depois está pagando 1.386, né? Então você vai ter pago 517 mil em 20 anos no cenário base, vai ter pago 506 mil em 20 anos no cenário otimista, o que significa que você pagou 10 mil a menos. O problema é que o seu saldo devedor é de 48 mil a mais. E a sua prestação é bem mais alta, né? De 1.386 que você pagaria, está pagando 255. Mas olha só, a minha visão pessoal aqui, eu não fiz os cálculos para trazer valor presente. A minha visão pessoal aqui é que se o cenário futuro for otimista, não foi ruim a sua troca, não foi absolutamente ruim a sua troca. Tá? 37 mil reais em 20 anos de diferença aqui, você tendo pago a maior parte desses anos, talvez 15, 16 anos, com uma prestação menor, te dá um alívio grande de caixa. O problema é que se acontecer do IPCA ou da poupança ficar em média 4,5%, você perde demais. Você paga 70 mil a mais no cenário realista, o seu saldo devedor é 84 mil a mais, então você está, de certa forma, perdendo 155 mil. E a sua prestação é ridiculamente mais alta, ó, de 1.386 vai para 2.874. E no pessimista, aí você se danou, cara, e você provavelmente está renegociando, a sua situação é gravíssima, né? Porque você pagou 686 mil e contra 517 teria pago no cenário base, o seu saldo devedor é de 191 mil, quando seria 60 mil no cenário base, e a sua prestação é quase 3 vezes maior do que o cenário base, que é R$ 3.818. Ela tem que ser alta, porque você precisa quitar esses 191 mil que você tem de saldo devedor nos próximos 5. Lembra que o nosso limite era 25 anos, né? Então, aqui, esse cenário pessimista ocorrendo após 20 anos teria sido uma catástrofe para quem escolheu. Então, esse vídeo é só para contar, vou falar sobre portabilidade no próximo vídeo, né? Mas esse vídeo serviu para a gente falar sobre essa pegadinha, esse risco do cara te ligar e falar para subir, olha, sua prestação está muito alta, se eu não quer pegar sua prestação de 3 mil e cair para 2 mil, a gente faz isso tranquilamente, só que não vai ser a TR no indexador, vai ser o IPCA, né? Então vai começar assim, só que ela vai ser crescente a sua prestação, né? Porque o juro cai, né? O juro é 8,3 mais TR, e o juro vai ser agora 3,5, 4 mais IPCA, 3,5, 4 mais poupança. Tá certo? Poupança não é tão grave, mas ninguém pode afirmar que a gente não vai voltar a ter uma poupança de 6% ao ano. Não dá. O Brasil é igual ao futebol, né? É uma caixinha de surpresas. Não é? Então o próximo vídeo agora vai ser sobre portabilidade, me acompanhe.